Amados, vamos agora ouvir um testemunho de transformação. Você vai ver o que Deus fez na vida deste homem, né? Ele estava caminhando para um caminho totalmente diferente do nosso segmento, diferente do que ensina a Bíblia. Ele passou mais de 10 anos sem falar com o próprio irmão, mas através do seu encontro com Jesus, ele conheceu e executou o perdão. E hoje tem uma vida totalmente transformada na presença do Senhor Jesus. Vamos ouvir a história do pastor Geraldo Paiva aqui no programa Recomeçar. Roda aí. Meu nome é pastor Geraldo. Eu quero relatar aqui um pouco da minha história, meu testemunho, para edificar a sua vida. Eu venho de uma família onde meu pai era católico praticante e a minha mãe era espírita. E eu andava muito com minha mãe me levava para todos os lugares. E um dia, no centro espírita, eu vi um alguidar, que é aquela tigela, com mel, aqueles mel de tirinha que existia. E eu fui lá e peguei um mel daquele e chupei. E após isso comecei a ter uma dor de barriga muito grande. E ali eu passei alguns dias sofrendo com aquela dor, minha mãe me perguntando o que era. E eu com medo de falar para ela, mas aí terminei contando. Ela voltou ao centro espírita. E foi dito à minha mãe que precisava fazer uma oferenda para que essas dores passassem. E voltamos lá, foi feita a oferenda. E após a oferenda feita, naquele mesmo dia existia uma festa naquele lugar. E ali eu comi de tudo e não senti mais nada. A partir dali, eu comecei a acreditar no Espiritismo. Achei que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro. E fui crescendo, me afastei um pouco por um tempo, mas após me casar, diante das necessidades que todo casal passa no início, minha esposa conhecia também o Espiritismo e ela me chamou para visitar uma casa de espírito lá, no centro espírita. E ali começamos a desenvolver, cada vez mais se pedia oferenda, nós fazíamos. E ali eu fui IAO, fui EBAME, e nos encontrava totalmente envolvido. Mas um certo dia, me aconteceu algo, eu tive alguns problemas, e tive um AVC. E clamei àqueles deuses que achava que ele poderia fazer alguma coisa pela minha vida. E, infelizmente, nada puderam fazer. Fui obrigado a clamar a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que pode todas as coisas. Eu não conhecia, mas algumas pessoas me falavam dele. Diziam que ele era grande, que ele era poderoso, que ele fazia milagre. E por ver que os deuses que eu servia, nada podiam fazer para mim, e eu já desesperado, fiquei com um lado do rosto danificado, a perna direita, o braço direito sem força. E ali eu clamei a esse Deus Todo-Poderoso. E aí tive um encontro com Ele. Bom, eu quero relatar agora a parte do meu encontro com Cristo. Eu confesso que apesar de buscá-lo, eu não acreditava, porque não conhecia. E achava que Deus não me queria, porque eu servia tanto aqueles deuses do Espiritismo, que achei que Deus não ligava para mim. Mas eu tinha um irmão que há 10 anos a gente não se falava. Ele proporcionou para mim um encontro num hotel fazenda. E ali eu fui para aquele encontro. Quando cheguei lá, vi que era coisa de crente e fiquei meio triste com aquilo ali, mas resolvi participar, estava precisando, pela minha necessidade. E ali começou aquelas palestras, aquilo tudo, e me chamou a atenção quando a pessoa que estava encarregada daquele encontro falou que tudo aquilo que estava sendo feito, as camas que estavam forradas, os banheiros que estavam lavados, era alguém que estava fazendo, gostava de nós que estávamos ali. E eu vejo esse meu irmão que há 10 anos eu não falava com ele, e vi ele chegar e estava trabalhando, né, tanto na refeição como toda a limpeza de tudo quanto nós estávamos sendo servidos. Pensávamos até que era o pessoal do hotel, mas não, era aquele meu irmão junto com o grupo da igreja dele. E naquele dia o meu coração se abriu.
E eu acreditei que existia um Deus que podia mudar toda a minha história, que podia mudar a história da minha família. E naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus. E a minha vida começou a mudar. Era uma pessoa que sempre, tudo para mim achava que não tinha jeito. Era uma pessoa meio depressiva, não era depressivo, mas era meio depressivo, porque eu sempre culpava a tudo menos a mim mesmo. E depois eu comecei a entender que eu era o culpado de todas as coisas, que tudo que acontecia ao meu redor, eu tinha uma participação de culpa. E Deus foi abrindo meus olhos e foi transformando a minha vida, foi mudando o meu caráter, foi mudando a minha personalidade. E ali Deus começou a fazer eu uma nova criatura. E aquele meu irmão que eu odiava tanto, agora eu amava. As pessoas que eu achava que era meu inimigo, eu comecei a buscar e procurar essas pessoas para pedir perdão, para que elas pudessem ter uma amizade comigo, que elas pudessem viver a mesma vivência que eu tive, conhecer esse Deus que eu conheci. Alguns foi bem sucedido, consegui ganhar para Cristo, e outros não. Mas eu louvo a Deus que eu sei que foi plantada essa semente, e elas também serão transformadas para a glória de Deus. E aquele homem que ia ser o sacerdote do diabo, ia servir os demônios, Deus proporcionou que eu fosse pastor, servindo a Ele, fazendo a obra dEle, com a sua visão, ganhar alma para o seu reino, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E logo após eu ter aceitado a Cristo, Cristo mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida da minha esposa, dos meus filhos, e nós temos ganhado muitas almas dentro do nosso lar. E eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, Ele também vai salvar a tua vida. Deus vai salvar a vida dos seus familiares. Deus vai mexer, fazer um rebuliço de bênção na tua vida. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nós éramos inimigos de Deus, quando não conhecíamos a Ele, quando não servíamos a Ele. Mas a partir da morte de Jesus Cristo, a qual eu aceitei a morte para a minha vida, eu passei agora a ser amigo de Deus. Seja amigo de Deus também e aceite Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que coisa, né? Que coisa, rapaz, é um negócio sério, mas glórias a Deus, hoje ele é um sacerdote do Senhor, pastor, que leva a palavra de Deus, evangelizando e levando a palavra de paz, de salvação e vida eterna. Que Deus continue abençoando o pastor Geraldo, viu? Um homem de Deus que eu conheço já de longa data e tem sido assim um instrumento na mão do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ao pastor e toda a sua família.